Você sabia que para muitos cristãos, defender a verdade da Bíblia era uma questão de vida ou morte? Você está disposta, a, se necessário for, dar a sua vida pela verdade do Evangelho? Este será o 4º capítulo da nossa série O Grande Conflito. As verdades bíblicas eram tão preciosas para os cristãos primitivos que muitos deles deram a vida em defesa dessa verdade. Por exemplo, Policarpo, um líder da igreja que foi martirizado na cidade de Esmirna, ele foi queimado na fogueira por rejeitar adorar outros deuses. E quando pediram para que ele se retratasse, ele disse o seguinte: eu servi a Cristo, não é? Por 86 anos. E ele não me fez nada de errado. Como posso falar mal do meu rei que me salvou? Nesta semana, neste capítulo, nós vamos analisar alguns dos princípios bíblicos que motivaram Policarpo e depois os reformadores a permanecerem fiéis e a defenderem a verdade da Bíblia. Você vai perceber que este clichê que muitos cristãos usam de que devemos testemunhar do Evangelho e não defendê-lo, ele não é um clichê verdadeiro. Ele não condiz com a Bíblia e nem com a vida dos reformadores. Mas antes, deixa eu te mostrar na Bíblia que a Bíblia já previu que tanto um poder perseguidor secular quanto religioso perseguiria os filhos de Deus. E aí eu quero mostrar para você algumas doutrinas que para eles eram inegociáveis, ao ponto de vários deles entregarem a vida por causa dessas verdades. Isso vai nos ajudar a avaliarmos a profundidade da nossa fé hoje. Antes de ler Daniel 7, 25 a 27, onde profetiza o surgimento de um poder político e de um poder religioso também, quero lembrar você de se inscrever no canal. É fundamental que você faça isso. Se inscreve ali no canal, é muito rápido. Ative o sininho das notificações, porque senão você não vai ser notificado deste conteúdo. Eu acredito que se você é notificado sobre tantos conteúdos que não são bíblicos, por que você não ser notificado de algo que diz respeito à salvação eterna sua? Não é? Então, ative as notificações. E lembre-se também, aqui na descrição do vídeo, você pode conhecer algo sobre a minha Masterclass de Interpretação Bíblica. Uma outra coisa, muitas pessoas querem ter acesso a esse estudo, mas não conhecem, por exemplo, o guia de estudos da Escola Sabatina, né, que é a base aqui do nosso estudo. O que eu peço que você faça? Envie o link desse estudo para as pessoas nos grupos de WhatsApp, ou se você usa o Telegram, não importa, envie para as pessoas. Isso vai tornar este conteúdo acessível para muitas pessoas sinceras que não têm acesso a esse guia de estudos. Aqui em Daniel capítulo 7, ele é um capítulo muito amplo e muito interessante. Com alguns milênios de antecedência, ele profetiza o surgimento de impérios mundiais. Daniel 7 apresenta uma visão de 4 animais e cada animal representa um império. Então, ele apresenta o surgimento de Babilônia, representada pelo leão, depois a Medo-Pérsia, não é? Representada por um segundo animal, um urso. Depois ele apresenta a Grécia, representada por um animal que é o leopardo. E depois ele apresenta um 4º animal, que é o Império Romano. E aí o que acontece? O Império Romano, Daniel profetizou, muito antes de acontecer, que um poder político perseguiria os cristãos. E Roma realizou perseguições muito sangrentas contra os cristãos. Você pode ler a respeito disso, por exemplo, no livro O Grande Conflito, de Ellen White, e em O Livro dos Mártires, de John Foxe. Só que a Daniel 7 também profetiza que surgiria um poder, agora não apenas político, mas político religioso, que perseguiria os cristãos. Vamos aqui analisar o verso 25. E aí você vai perceber no verso 25
que este poder que surgiu a partir de Roma, lembra dessa sequência de Daniel 7? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. De Roma surgiu um outro poder representado por um chifre pequeno. Chifre é um símbolo de poder, e este poder teria uma natureza um pouco diferente dos demais impérios dominadores, diríamos assim. Verso 25. Falando deste poder representado pelo chifre pequeno, é dito assim: ele falará contra o Altíssimo. E como que ele falará contra o Altíssimo? Por meio de ensinos errados, mas por meio disso aqui em especial: oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Na história, o único poder que se atreveu a fazer mudanças na lei de Deus foi Roma papal, ok? E o poder que mais perseguiu realmente depois de Roma foi Roma papal também. Aqui é dito que este poder perseguidor atuaria por um tempo, que seriam 360 dias no calendário judaico, tempos, isso aqui seria 2 vezes 360 dias, e metade de um tempo, que seria 180 dias. Aqui fala de 1260 dias proféticos. Em profecia apocalíptica, um dia equivale a um ano. Um erudito chamado William Shea, ele apresenta pelo menos 23 linhas de evidências na Bíblia de que em profecia um dia equivale a um ano. Então esses 1260 dias se referem indiscutivelmente aos 1260 anos de perseguição papal contra os cristãos. Então a Bíblia profetizou o surgimento disto. Muitos falam da Idade Média como o período das trevas. Em parte isso está certo e em parte isso está errado. Em parte está errado porque a Idade Média não foi um período de trevas educacionais, diríamos assim. Nós sabemos que por meio da igreja, as universidades, o conceito de universidade como existe hoje, surgiu por meio da igreja. Houve uma produção artística e literária muito grande no período medieval. Então, o período medieval pode ser chamado de Idade das Trevas, não necessariamente neste âmbito acadêmico, mas no âmbito espiritual, sim. Porque neste período as pessoas não tinham pleno acesso à Bíblia, especialmente no idioma delas, e porque Roma papal perseguia implacavelmente, sim, aqueles que não aceitavam suas doutrinas. Este período de 1260 dias proféticos é exatamente o período de 1260 anos, de 538 até 1798. Por que 538? Porque haviam algumas tribos bárbaras que impediam o completo domínio do papado. Os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos. E foi em 538 que esse último grupo, os Ostrogodos, foram definitivamente expulsos de Roma. Então esse período começa ali, em 538. Depois, o período dos 1260 anos, profetizado em Daniel 7,25, termina em 1798, quando, a mando de Napoleão Bonaparte, o general Berthier prendeu o Papa. E muitos pensaram que ali ele teria sofrido uma ferida mortal, mas não foi isso que aconteceu. Até a Bíblia profetiza em Apocalipse 12 que esta ferida seria curada e está nesse processo de cura há muito tempo. E neste período, obviamente, muitos cristãos acabaram sendo perseguidos. Agora, o que acontece? Você vê que esses cristãos eles cumpriram uma orientação bíblica para defender a verdade, mesmo em face à perseguição. Veja, por exemplo, esta carta de Judas. Não é o Judas que traiu a Cristo, não é? Judas, versos 13 e 4, tem uma orientação que era seguida por eles e que você e eu deveríamos seguir também, se somos realmente cristãos bíblicos.
Em Judas diz o seguinte, ele faz um convite para os cristãos da época dele. Amados, e este convite foi aceito pelos reformadores e por todos os cristãos perseguidos ao longo da história. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé. Estou lendo aqui na Nova Almeida atualizada. Outras traduções, a batalhardes pela fé evangélica, que uma vez foi por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Judas fala de um grupo de falsos profetas que se infiltraram no cristianismo, nos dias do cristianismo primitivo, só que ele faz uma exortação aqui que se aplica a todos nós. Lutarmos ou batalharmos pela fé evangélica. Esse texto contradiz frontalmente esta ideia de que o cristão tem que apenas que testemunhar por seus atos e não também por suas palavras e posições doutrinárias. Faz parte de um testemunho cristão completo e eficaz você defender as verdades bíblicas, ou seja, o testemunho é ativo e não passivo e preguiçoso. O testemunho em favor do evangelho é ativo. E foi isso que aconteceu, por exemplo, em relação aos valdenses. Os valdenses eram seguidores de Pedro Valdo e eles eram os campeões, diríamos assim, da defesa da verdade. Eles tinham alguns pressupostos, por exemplo, Cristo é o único mediador e a Bíblia é a única fonte de autoridade. Os valdenses tiveram uma influência muito grande para que existisse a chamada Reforma Protestante. Por exemplo, eles foram um dos primeiros grupos a obterem a Bíblia no idioma deles. E eles, para fugirem do papado, eles se refugiavam em colinas, em cavernas, e ali eles davam uma educação religiosa com base na Bíblia para os filhos deles. E ali eles ensinavam os filhos deles a serem missionários. Sabe o que mais que os valdenses faziam? Eles tinham grupos para copiarem a Bíblia à mão. Veja a dedicação desse povo. A Bíblia era mais acessível ao alto clero, mas os valdenses copiavam à mão. E sabe o que eles faziam? Eles ensinavam os filhos a memorizarem trechos e trechos da Bíblia, e eles também se matriculavam nas universidades. Eles viviam no norte da Itália, no sul da França, entre essas cavernas, entre esses vales escondidos, fugindo da perseguição papal. E os jovens, quando se matriculavam nas universidades, e eles faziam amizade com outras pessoas e sentiam uma confiança maior, eles davam para essas pessoas cópias feitas à mão de vários trechos bíblicos. Muitos valdenses distribuíram a Bíblia, partes da Bíblia desta forma. Muitos deles pagaram com a própria vida pela fidelidade. Mas os valdenses revelam algo de muito importante. O testemunho cristão é ativo. O testemunho cristão envolve dar a vida, se necessário for, pelas verdades bíblicas. Os valdenses seguiam o princípio, por exemplo, de Atos 5:29. Certa vez, quando Pedro foi, diríamos assim, intimado a não pregar sobre Jesus Cristo, Pedro falou o seguinte: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Este é o único momento em que Deus nos autoriza a não obedecermos, diríamos, ao Estado. Romanos 13 diz que devemos estar de acordo com as leis do país. Mas se o país onde vivemos quer nos impedir de pregarmos a palavra, nós vamos colocar a autoridade de Deus acima da autoridade do Estado. Porque, como diz Atos 5:29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E os valdenses e outros reformadores, eles tinham em mente várias promessas bíblicas. E uma delas que os motivava a serem assim, encontramos aqui em Apocalipse 3:11. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Verso 12,
Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Eles viviam com base nessas promessas, de que se eles permanecessem fiéis, a coroa da justiça estava guardada para eles. Não é? Então esta era a base, uma das bases que mantinham os valdenses firmes. E era também esta promessa, entre outras, que manteve, por exemplo, John Wycliffe, considerado a estrela da manhã da Reforma Protestante. Deixa eu falar para você um pouquinho de John Wycliffe e o quanto a Bíblia atuou na formação acadêmica e espiritual de John Wycliffe. John Wycliffe era um homem de uma mente muito aguçada. Era um homem extremamente inteligente. Foi graças à influência dele, né, que muitas pessoas puderam ter acesso ao texto bíblico no idioma deles. Aqui no livro dos Mártires, um livro que eu já indiquei aqui para você em certo momento, um livro de John Foxe, ele fala aqui um pouquinho da vida acadêmica dele. Aqui é dito o seguinte, que ele era um grande letrado, página 53, e profundo escolástico, e ele também era perito, né, em todas as áreas da filosofia. Até mesmo um dos seus grandes oponentes, que era defensor do Papa, chamado um erudito chamado Walden, numa carta escrita ao Papa Martinho V, ele disse o seguinte, diz que ele ficou prodigiosamente espantado diante dos fortíssimos argumentos de John Wycliffe, com os trechos de autoridade que ele havia reunido e com a veemência e força dos seus arrazoados. Ou seja, este próprio oponente de John Wycliffe reconhecia que ele tinha muita base bíblica, histórica, filosófica e argumentos muito fortes em favor das suas verdades. Ou seja, John Wycliffe era, ao mesmo tempo em que era perseguido, ele era um defensor da verdade bíblica. E isso impressionou até mesmo os seus oponentes. Ele tinha em mente, entre outros textos bíblicos, né, que a relação que nós devemos ter com a palavra de Deus deve ser muito íntima, porque não existe livro que mais contribua para a transformação da mente e enobrecimento de todas as faculdades mentais do que a Bíblia Sagrada. Aqui no livro O Grande Conflito, páginas 78 e 79, eu vou aqui listar para você algumas coisas sobre os benefícios da Bíblia na vida de uma pessoa. Qual é o poder educador e transformador da Bíblia, segundo o livro O Grande Conflito, páginas 78 e 79, e cujo poder transformador atuou na vida de Wycliffe para que ele pudesse ser o reformador que ele foi. Ok? Primeiro, aqui no livro é dito, você vai acompanhar aí no slide, que a Bíblia comunica frescor e vigor a todas as capacidades, expande a mente, aguça a percepção, amadurece o discernimento, enobrece todo o pensamento, sentimento e aspiração, dá estabilidade de propósitos, paciência, coragem e força, aperfeiçoa o caráter e santifica a pessoa como um todo. E aí vem a pergunta, por que a Bíblia tem este poder? Olha a resposta que está no mesmo livro O Grande Conflito. Porque coloca a mente do estudante em contato direto com a mente infinita. Aqui está o detalhe.
Quando você passa mais tempo com a Bíblia do que com as redes sociais, a sua mente está em contato direto com a mente infinita de Deus. E aí não tem como este contato direto com a mente infinita não proporcionar a você todas essas bênçãos aqui listadas no livro Grande Conflito, páginas 78 e 79. Isso fez parte da vida de John Wycliffe, porque ele e outros reformadores fizeram com a Bíblia aquilo que o profeta Jeremias fez. Jeremias 15:16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram o meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor dos exércitos. John Wycliffe, os valdenses, John Hus, Lutero e muitos outros reformadores, mesmo não recebendo toda a luz, mesmo recebendo raios de luz, eles viveram de acordo com esta luz e foram instrumentos de Deus. Por quê? Porque eles, ao encontrarem as palavras de Deus, assim como o profeta Jeremias, comeram, devoravam a Bíblia. A Bíblia era a principal fonte de verdade, de reflexão e de educação dessas pessoas. Outro detalhe que eu preciso aqui repartir com você é o seguinte: quais foram os pontos de John Wycliffe que foram contra o papado e que ocasionaram, obviamente, o martírio dele? É importante você saber isso. Veja que nesse outro slide eu extraí isto de O Livro dos Mártires, páginas 59 e 60. Esses são os artigos coletados dos sermões de Wycliffe. Primeiro, a Santa Eucaristia, depois da consagração, não é o verdadeiro corpo de Cristo. Ele e outros reformadores entenderam, não é, que o pão e o vinho são um símbolo, são emblemas importantes que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Eles não criam que o sacerdote tinha este poder de transformar esses emblemas no corpo real de Cristo, até porque seria uma espécie de um canibalismo cristão, comer literalmente o corpo dele. Outro assunto: a Igreja de Roma não é, mais do que qualquer outra igreja, a cabeça de todas as igrejas. Pedro não recebeu, acima de qualquer outro apóstolo, poder algum conferido por Cristo. Terceiro ponto extraído dos sermões de Wycliffe: o Papa de Roma não tem poder algum superior ao que qualquer outro apóstolo recebeu de Cristo em relação às chaves da igreja. O Evangelho é norma suficiente para governar a vida de todos os cristãos neste mundo, não sendo necessária qualquer outra norma. Nenhuma outra norma, seja por quais preceitos outros religiosos seguiem, compara-se em perfeição ao Evangelho. E último ponto: nem o Papa, nem qualquer outro prelado da igreja devem ter prisões para nelas punir transgressores. Esses então foram os pontos que John Wycliffe defendeu até o dia da sua morte. Isto causou, obviamente, um incômodo tão grande entre Roma papal na época que o Sínodo de Constança, realizado em 1415 d.C., decidiu fazer algo com os restos mortais de John Wycliffe. Veja o que está aqui em O Livro dos Mártires, página 68. Este santo sínodo declara, determina e sentencia que John Wycliffe foi um notório herege e que morreu obstinado em sua heresia, pelo que o sínodo igualmente amaldiçoa e condena sua memória. Ali também se decretou e ordenou que seu corpo e seus ossos, caso se pudesse identificá-los entre os corpos de outros fiéis, deveriam ser desenterrados e jogados o mais longe possível do cemitério de qualquer igreja, conforme mandam os cânones e as leis. E aí John Foxe, comentando o evento, diz assim nas páginas 68 e 69. Essa maldosa e maliciosa sentença do sínodo exigiria aqui uma explicação cuidadosa,
se não fosse tão maluca e vã, para não dizer bárbara, a ponto de parecer mais digna de riso e escárnio do que de refutação por argumentos. Embora eles tenham desenterrado o seu corpo, queimado seus ossos e afogado as suas cinzas, mesmo assim a palavra de Deus e a verdade de sua doutrina, com seus frutos e seu sucesso, isso eles não conseguiram queimar. Foi exatamente isso que aconteceu. As verdades de Deus, como diz Isaías capítulo 40, verso 8. Seca-se a erva, cai a sua flor, a nossa existência é transitória, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. E eu finalizo o nosso estudo mostrando aqui para você outro texto bíblico, né, que animava os perseguidos, aos reformadores e aos cristãos primitivos também, lá no período da perseguição de Roma. Outro dos muitos textos bíblicos que animavam essas pessoas a permanecerem fiéis e que deve animar a você e a mim também. E com isso aqui eu finalizo o nosso estudo dessa semana. Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estejam sujeitos à escravidão por toda a vida. Cristo, por meio da sua morte, libertou o ser humano daquele que tem o poder da morte, né, que é o diabo. Consequentemente, os cristãos entendiam que mesmo que eles morressem agora, eles teriam a vida eterna com Cristo. Muitos reformadores acreditavam na imortalidade da alma e criam que por ocasião da morte eles já teriam um encontro com o Senhor. Mas o Senhor entendeu que eles não estavam aptos para receberem toda a luz. E mesmo que eles crescem nisso, Deus considera a fidelidade e o amor deles para com as verdades que eles haviam recebido e viviam de acordo com essas verdades. Outros também criam na doutrina, óbvio, da ressurreição. E assim como Paulo, eles criam que receberiam a coroa da justiça na segunda vinda de Cristo, como Paulo diz em 2 Timóteo 4,8. E aí eu quero deixar aqui para você uma citação final, mostrando que o trabalho dos reformadores não foi em vão. Até mesmo muitos sacerdotes, naquela época do período medieval, acabaram aceitando o pleno evangelho de Jesus Cristo. Por exemplo, John Huss, em uma carta que ele escreveu a um amigo sacerdote que aceitou a mensagem do evangelho, assim como ele, John Huss escreveu para ele o seguinte, e isso está aqui no livro Grande Conflito, páginas 88 e 89, que a glória de Deus e a salvação das pessoas ocupem a sua mente, e não a posse de benefícios e bens. Cuidado para não adornar sua casa mais do que sua alma. E, acima de tudo, dê atenção ao edifício espiritual. Seja piedoso e humilde para com os pobres, e não consuma seus bens em festas. Este foi o conselho que ele deu ao seu amigo sacerdote. Este é um conselho que você e eu podemos seguir. Estas são algumas das vidas que você e eu devemos imitar, para que a promessa de Apocalipse 3 se cumpra em nossas vidas. Essa promessa de Apocalipse capítulo 3, verso 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também o venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não desista de Cristo. Permaneça fiel a Ele, mesmo em face da morte, como fizeram os reformadores. E você pode ter certeza, Deus vai recompensar os seus esforços. Deus vai lhe recompensar com a vida eterna, porque a primeira vinda de Cristo é a garantia da segunda vinda dele e da vida eterna que ele vai dar para os seus. Não tem como Cristo não voltar. Se Cristo não voltasse, a primeira vinda dele a este mundo não teria sentido.
Mas ele prometeu em Apocalipse 22:20, as últimas palavras dele no Apocalipse: certamente venho sem demora. Então creia nisso, confie nisso, busque nas promessas da Bíblia, busque no estudo da Bíblia, devore a Bíblia como fizeram Jeremias, os reformadores, e você vai encontrar forças para ter uma vida presente de qualidade, para suportar os momentos de perseguição, para superar os desafios, acima de tudo para garantir a sua vida eterna em Cristo. Obrigado por sua companhia, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações e use esse estudo não para ofender nossos irmãos católicos. Muitos irmãos católicos são filhos de Deus sinceros que vivem de acordo com a luz que eles têm. Ok? Use esse estudo para ajudá-los a se aproximarem ainda mais da Bíblia do que da tradição eclesiástica. Também não diga para nossos irmãos católicos que a tradição não tem importância. Ela tem sim a sua importância. Só que a tradição não pode interpretar a Bíblia. É a Bíblia quem deve ditar a tradição. Passe esses conceitos de forma amorosa, respeitosa, porque Deus está preparando um povo para a sua segunda vinda. Um povo de filhos dele que se encontram em todas as igrejas por aí espalhadas. E aí sim vai haver um rebanho e um pastor na volta de Cristo. Vai haver um povo preparado para a sua segunda vinda. Um forte abraço e até o nosso próximo capítulo.